hoje temos uma resenha para vocês. Eita porra! Recomeça. Ainda bem que não tem fio. Recomeça. Bem-vindos ao QG Geek. Eu sou Elon e hoje temos uma resenha para vocês. Pessoal, uma resenha que vocês pediram. Deixa eu entregar a história pra Eve, senão vai brigar comigo. Uma resenha que vocês pediram, mais especificamente o The Obscure 123. Então. Opa, você tá pisando com tênis em cima da minha cadeira. Desculpa. Tira o tênis. Amor, que nojo. Os livros são O Espadachim de Carvão e O Espadachim de Carvão, As Pontes de Puzur. Ambos os livros são de Afonso com 2 Fs de faca Solano, tá? Pessoal, eu vou fazer dos 2 livros, só que tem uma coisa importante que eu preciso dizer. Apesar deste ser continuação deste, as histórias são, de certa forma, independentes, uma vez que a história do Pontes de Puzur, ela não tem relação direta com a história do primeiro Espadachim de Carvão. Ela não acrescenta em nada. Ela acrescenta em quesitos de uma informação extra, só que ela não avança muito. Ela não avança tanto a história do Espadachim de Carvão, só avança um pouquinho. Mas vamos começar. Nosso querido Adapak é o famoso Espadachim de Carvão. Adapak, ele é uma criatura humanoide, tá? Ele não é um humano. Pelo menos até agora não foi dito nada sobre ele ser um humano. Só que ele é preto, tá? Ele é cor de carvão, literalmente. E ele é filho de um dos 4 deuses de Kurgala. Kurgala é o mundo que o autor resolveu criar para a história do livro. É uma crítica barra, uma coisa boa que eu tenho a dizer disso. Porque, às vezes, são tantas informações que são jogadas pra cima de você que você fica meio perdido. Nossa, isso daqui, você tenta se montar. Só que não tem tanta informação assim. Eu queria que tivesse bem mais informação. O livro é relativamente curto. Ambos são. Eu queria que eles fossem um pouquinho maiores nesse sentido. Mas vamos lá. O Ijiba Jabber caiu, gente. Desculpa. Voltando. O livro, ele começa com o Adapak falando, vivendo com ele, com o pai dele. Algo acontece que Adapak tem que fugir, tá? E o livro já começa com ele fugindo, ele perdido, com um monte de bicho em cima dele. Meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro! Teto branco. Adapak, ele viveu boa parte de sua vida só conhecendo o mundo fora da ilhazinha dele pelos livros de fantasia. É uma coisa engraçada, porque todas as vezes que ele entra num vilarejo, ele acha que tudo vai ser aquela coisa de o príncipe vai salvar a princesa com capa e espada. E não, os caras é tudo porco, os caras é tudo xinga. Não é nada daquilo que Adapak sonhou. E essa coisa de você conhecer o mundo pelos olhos de Adapak é uma forma que eu acredito que o autor tem encontrado para ficar mais fácil de apresentar tudo para o leitor. Isso é uma coisa muito legal. Eu gostei muito, apesar de querer mais, né? O que eu posso dizer é que a história ela é muito straightforward. Eu não consigo te contar algo sem dar um spoiler. Então é basicamente, Adapak ele foge, tá? Desses assassinos que aparecem na casa do pai dele. E ele tem que se virar no mundo. Ao mesmo tempo que ele foge dos assassinos, ele tenta encontrar alguém que ele já conhecia para poder guiá-lo. Então, já que eu não posso dizer sobre a história, então vamos falar sobre o mundo, que é uma das coisas que eu gosto de fazer quando faço a resenha, né? Neste livro, eles têm várias raças novas. Novas não, né? Criadas pelo autor. Uma delas eu tenho certeza. Se eu estiver errado, foi errado, mas eu tenho quase certeza que ele tirou dos contos de Lovecraft, tá? Lembra o que eu falei sobre Lovecraft? Que ele cria coisas que são amedrontadoras e não tem como você imaginar elas? Então, às vezes eu acho que ele tirou disso, porque as descrições são muito similares às descrições que eu via nos livros de Lovecraft. Mas tem uma raça desse livro, que são os Ushariani. Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo no nome, que não é bem aqui. Bem aqui. Isso, Ushariani, ou também chamados de pele de vidro. Eles são seres, eles não têm uma forma humanoide, uma vez que eles têm 3 braços e 3 pernas. Eles têm uma dedução, uma inteligência extremamente aguçada, eles conseguem aprender coisas extremamente fáceis, o que me lembra muito o Sherlock Holmes.
Tem uma cena no Pontos de Puzur, que Puzur, personagem principal, isso daí não é spoiler nenhum, tá, pessoal? É, como eu disse, conta uma história que explica o primeiro espadachim de carvão ao mesmo tempo que avança muito pouco ele. Então não é spoiler. Também o nome do cara tá aqui, Puzur. E Puzur, ele é um Shariani que ele tem muitas cenas que ele olha pra pessoa e ele consegue deduzir praticamente tudo dela. É muito aquele truque que Sherlock Holmes usa em vários livros dele, que ele bate o olho na pessoa, ele sabe por que a pessoa tá lá pedindo ajuda dele, ele sabe o que a pessoa estava fazendo naquela manhã, como ela viveu a vida dela. Isso é muito do Shariani. E outra coisa que eu gostei muito, ele segue uma regra que você vê em diversos livros, onde tem raças que vivem mais que um homem normal, um ser humano. Por exemplo, elfos e anões. Eles vivem mais que um humano. Eles são ótimos em ferraria, eles são ótimos em batalhas, só que em quesito de dominação, querer grandeza, eles não são tão grandes, por causa... Eles vivem tanto que eles não se preocupam com isso. O tempo de vida de um Shariani, ele é muito menor do que um ser humano. De forma que todos os Shariani, eles sempre fazem coisas grandiosas, eles sempre aprendem coisas maravilhosas. O que entra o sistema de batalhas do livro. Adapak, por causa de uma coisinha, tanto porque ele não é um ser humano, ele é um ser que até agora não foi... Você não consegue entender direito. Você sabe que ele é um filho de um deus, mas você não sabe até onde isso vai. Então, Adapak, por causa de um Shariani, ele aprende os círculos, tá? Eu vou dar uma explicadinha rápida que eu quero que vocês entendam melhor além do livro. Mas é basicamente, são formas de combate que você prende a pessoa naquilo. Aquilo é o máximo que aquela pessoa pode fazer. De forma que se você decorar esses círculos, isso são coisas que só um Shariani consegue fazer sem pirar, você consegue ganhar de qualquer pessoa. Isso é muito legal, especialmente no segundo livro, quando Adapak ele cita sobre esses círculos. Você fica, nossa, que legal. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Porque não tem muito o que eu falar. Esse livro, História de Puzur, tá? E o que ele tem relação com Adapak, ou que coisa dele tem relação com Adapak que está tentando fugir dos assassinos que apareceram na casa do pai dele. É meio confuso, só que vocês precisam ler para entender realmente o quanto isso chega a fundo. Como eu sempre faço, o trecho que eu mais gosto do livro é justamente a explicação dos círculos para Adapak, onde um Shariani ele chega na casa, na ilha onde Adapak morava com o pai dele, e existe meio que um ensinamento, que eu não vou dizer como é, senão eu vou cortar boa parte legal da história, onde Adapak aprende sobre esses círculos. E toda vez que ele aplica os círculos, é muito legal, porque, tipo, você vê lutando com várias pessoas, Adapak 20 pessoas, acredito, e Adapak não é nem tocado de tão foda que são os círculos. The Obscure, essa foi a resenha que você pediu. Espero que você tenha gostado. E, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí embaixo. Se tem alguma resenha de algum outro livro que vocês querem, você sabe que eu corro atrás e dou um feedback pra vocês. Pessoal, até a próxima!